Senhor Jesus, grandioso é o Deus de Israel, todo-poderoso, o Deus que está conosco para nos dar a vitória, o Deus de maravilha, o Deus de poder, o Deus de milagres. Santo Deus, saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Como é bom estarmos juntos, reunidos e unidos na presença do nosso Senhor Jesus. Nós estamos também no Facebook do Bispo Wellington Carvalho. Louvado, grandioso é o nome do Deus dos céus. Nessa manhã de segunda-feira, nós estamos reunidos nesse jejum do Yom Kippur. Nós estamos reunidos e unidos na presença do bondoso Deus, exaltando, glorificando o nome daquele que é, daquele que pode, do dono de toda a magnitude, dono de toda a soberania, dono de toda a honra e de toda a glória. Nós estamos no YouTube, também no Facebook, agora ao vivo, juntos, reunidos na presença desse Deus de maravilha, esse Deus tão grande, esse Deus de toda a honra, esse Deus de poder, esse Deus maravilhoso. Irmãos, e vamos compartilhando, vamos juntos, falando da grandeza desse Deus. Só Ele pode todas as coisas, só Ele é o Senhor. Você pode estar falando conosco, vai deixando Marcos Lapa, que Deus abençoe. Nós estamos vendo nossos irmãos aqui, já está chegando o pessoal, deixa teu like e vamos juntos louvar o Senhor, glorificar o Deus dos céus, em nome de Jesus. Nós estamos nesse jejum de 24 horas, toda a Igreja Apostólica Mundial da Fé, todos os membros, estamos nessa busca do Yom Kippur, do dia do perdão. Tem o dia dos pais, tem o dia das mães, tem o dia das crianças, tem o dia do cavalo, o dia do cachorro, o dia dos amigos, o dia dos avós, tem o dia do peixe, tem o dia da unha e existe o dia do perdão. Hoje é o dia do perdão e nós estamos buscando a Deus, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito e pedindo a Deus a orientação, se quebrantando, relembrando e lembrando o sacrifício que foi feito na cruz do Calvário pelas nossas vidas, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, porque o pecado ele afasta o homem de Deus. O pecado ele afasta o homem da presença de Deus. E termina levando o homem para a perdição, destruindo o homem, eliminando o homem. Mas aquele que se arrepende e deixa, alcança a misericórdia. Então você que está no YouTube, você que está no Facebook, vamos juntos nessa busca, vamos juntos louvando, engrandecendo o nome bendito do nosso Senhor. Daqui a pouco, às 2 horas da tarde, já estaremos no templo da Igreja Apostólica Mundial da Fé. Estaremos juntos às 2 horas da tarde, buscando a Deus até às 6 horas da tarde, entregando o jejum de 24 horas, em o nome de Jesus. E vai deixando o seu like, vai deixando o seu pedido de oração, e o seu clamor em nome de Jesus. Nós estamos nessa busca da presença, dessa fé poderosa, dessa fé regeneradora que só o Senhor pode nos dar, só o Senhor pode, em o nome de Jesus, através dessa oração, através desse clamor. Hoje é um dia que você tem que parar tudo e estar buscando, meditando. Se não fosse o Senhor. É um dia que você não pode se preocupar com o trabalho, você não pode se preocupar com os afazeres. A preocupação que você tem que tirar hoje é com Ele, é buscar Ele, é a presença dEle, porque Jesus diz: sem mim nada podereis fazer, sem mim nada podereis fazer. Então é a presença dEle,
é estar na presença dele. Então, hoje, nós estamos se reservando, né? E nessa reserva, se esvaziando de si mesmo e se enchendo do Espírito Santo, se arrependendo, buscando, oh Pai querido, oh Deus amado e eterno, Pai bendito, Senhor da glória, Pai, nós pedimos, Senhor, a tua misericórdia, te pedimos, clamamos a ti, Senhor, que tenha misericórdia e perdoa nossos pecados, perdoa, meu Deus querido, nos ajuda, Senhor, nesse processo, nos ajuda, Senhor da glória, precisamos de ti, sem ti, meu Deus, não somos nada, Senhor, oh, meu Deus amado, Deus querido, santo, 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 ó Yahvé, ó Jeová Todo-Poderoso, em o nome de Jesus Cristo, do nosso amado, do nosso eterno, nós suplicamos, nós pedimos, nós te imploramos, oh maravilhoso Deus, Pai, Pai meu, Senhor, apresento a ti, Senhor. Irmão, vai neste momento pedindo súplicas, pedindo pela sua vida, pedindo a Deus orientação neste momento, para que Deus, o Espírito Santo, que é aquele que convence o homem do pecado, porque, irmãos, pedir perdão não é da boca para fora, pedir perdão da boca para fora, isso é remorso, aquele tipo de pecado que faz você se preocupar, que se você o confessar, e o que os outros vão achar, o que os outros vão pensar, isso é remorso, isso não é o arrependimento. Uma das coisas mais difíceis do homem e da mulher fazer é se arrepender. E a pessoa que não se arrepende não alcança a misericórdia, não alcança. A pessoa que não se arrepende, ela não é curada, ela não fica liberta, ela não consegue alcançar a misericórdia. Então, o pecado está aí, o pecado está aí. Na carta a Tiago, no capítulo 5 e no versículo 14, diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros. Os presbíteros quer dizer a liderança, o pastoreio da igreja, e orem sobre ele quem? O enfermo, ungindo com azeite em nome do Senhor. Então, se tem alguém enfermo, chame a liderança patente, que são presbítero, ou pastor, ou evangelista, alguém que está na frente ali do trabalho, e unge com azeite em nome de quem? Em nome do Senhor Jesus. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Olha aí, agora ponto e vírgula. E se houver cometido pecado, você sabia que existem pessoas enfermas que você pode orar por ela e ela não é curada, ela não é liberta por causa de um pecado oculto? Você sabia que existem pessoas que eu trabalho com culto de batalha espiritual, existem pessoas que a gente ora e ela não consegue alcançar a libertação por causa de um pecado que não é confessado. Existem enfermidades que você ora e usa o óleo da unção e aquela pessoa é liberta. Mas existem casos que a pessoa, a gente ora por ela e não fique frustrado que ela não foi curada, porque existem pecados que não foi confessado. E quando o pecado não é confessado, existem casos que a pessoa fica enferma por causa do pecado. Existem casos que a pessoa, irmã Jaqueline, Deus abençoe, irmã Tânia Cardoso, lá de Santa Catarina, Deus abençoe. Aqui no YouTube também está a irmã Elisângela Taveira, glória, Deus abençoe. A Manu Moraes, Marcos Lagoa,
aleluia, que Deus abençoe. Então, o que acontece? O pecado, quando não é confessado, a pessoa não confessa, você ora, a pessoa não é liberta. Então, veja só, olha o que a Bíblia diz, versículo 15, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará. Mas agora, quem é bom de português, veja só, ponto e vírgula. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sarareis. Então, aquele que confessa, irmã Lane Santos, Deus abençoe, minha filha. Oh, glória a Deus. Também a Flávia Neres, lá do Maranhão, Lane Santos, aqui de Macaé, Deus abençoe. Então, quando a pessoa confessa os seus pecados, ela é liberta. A cura vem, a cura da alma, a cura da carne. Se houver com câncer, enfermidade, é liberta. Então, hoje é o dia do perdão. É o dia do perdão. É pregado, é muito pregado e é louvável que você tem que perdoar o outro, tem que perdoar fulano. Irmã Caliandro, obreira Caliandro, lá da nossa igreja, que Deus abençoe, que você tem que perdoar ciclano, liberar perdão para fulano, mas não é pregado com frequência que você precisa confessar seus pecados. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. E hoje é o Yom Kippur. O Yom Kippur não se trata de, para nós gentios, não se trata de salvação eterna, mas é vida de qualidade aqui na terra. É aquilo que João 10:10 diz, que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenha vida, vida com abundância. E cadê essa abundância na vida terrena? Cadê essa vida com abundância? É aí que está a questão. O adversário tem furtado, o adversário tem roubado, matado, destruído essa vida com abundância. Por quê? Porque tem legalidade. Aonde tem a legalidade do pecado, o adversário, ele entra na vida da pessoa com legalidade. O crente está salvo? Tá. Ele tem a salvação, mas na vida dele existem demônios. Ele não cai possesso, mas na vida deles tem demônios tipo obsessores. Obsessores são o tipo de demônios que não se manifesta. Irmã Rosângela Vanessa, lá de Santana do Parnaíba, minha irmã, minha amiga, esposa do pastor Cristiano Lima, pastora Rosângela, um beijo no coração. Então, o que acontece? Você vê muitos crentes com a vida lascada, arrebentada. Está ali na igreja, está salvo, está com o nome no livro da vida. Mas a vida da pessoa, desse evangélico, desse crente, a vida terrena, é uma vida derrotada. É uma vida arrebentada, porque não conhece o segredo do Yom Kippur. Qual é o segredo? É procurar dentro de si. Qual é o pecado que eu cometi e não me lembro? O pecado que eu fiz, que nem o Yom Kippur é de ano em ano, em ano em ano. Gente, desde o dia que você aceitou a Jesus, quantos pecados você cometeu que você não se lembra? A ceia é de mês em mês em muitas igrejas, né? Então, quantos pecados você cometeu de um mês para o outro e você não pede perdão? Você não pediu perdão. Minha irmã Elaine, Deus abençoe, lá de Itapevi. Então, quanto pecado? E esse pecado vai acumulando, vai dando legalidade. O policial só pode entrar na sua casa, na casa de alguém, com mandado. Se não tiver mandado, não entra. Assim são os demônios. Os espíritos malignos só podem entrar na casa de alguém com mandado. Então, quando eles estão, um espírito obsessor, um espírito de vampirismo, irmã Patrícia Rocha, Deus abençoe, minha filha. Quando o espírito obsessor, o espírito de vampirismo, eles estão com legalidade que foi dado a eles, eles podem entrar legalmente no casamento de alguém,
na saúde de alguém, seja do filho, da filha, do marido, da esposa, dos pais. Eles podem entrar em qualquer área na vida de alguém. Então, o Yom Kippur é o quê? É você chegar até Deus, é você pedir perdão. Porque quando aceitamos Jesus, é automático. Automaticamente, seu nome é escrito no livro da vida. Mas o restante não é automático. Você tem que buscar, você tem que procurar. E o manual é esse, é a Bíblia Sagrada, que vai trabalhando na tua alma e no teu espírito. É a Bíblia Sagrada que vai trabalhando no teu ser. Você vai aprendendo, você vai amadurecendo, você vai crescendo e espiritualmente. É muito sério isso aqui. Então, existem situações que você está orando, que pessoas estão orando por você, mas não está resolvendo. Entra ano, sai ano, entra dia, sai dias, e você não está e nada está sendo resolvido. Será que a oração é fraca? Não. Será que o jejum é fraco? Também não. Mas em Tiago diz: pedir e não recebeis porque pede mal. Sabe o que é isso? Você precisa fazer Yom Kippur. Você precisa conhecer esse caminho que é bíblico. O Yom Kippur é bíblico. O Yom Kippur é verdadeiro. É uma festa bíblica. São 7 festas bíblicas. O problema teu é que você às vezes só faz uma festa bíblica, que é a Páscoa, e ainda faz a Páscoa do jeito errado, do jeito que a religião romana ensinou. Paganizar a festa santa, a festa bíblica, que é a Páscoa. A Páscoa vocês comemoram com bacalhau, aonde na Bíblia não é pecado comer bacalhau, tá? Mas eles santificaram mais o bacalhau, ovinho da Páscoa, coelhinho da Páscoa. O que tem a ver coelhinho da Páscoa? São 7 festas bíblicas: Páscoa, pães asmos, festa das primícias, festa do Pentecoste, festa da trombeta, que é o Rosh Hashanah, que é o ano novo verdadeiro bíblico, Yom Kippur, que é o dia do perdão. Não tem o dia do cachorro, o dia do cavalo, o dia da unha, o dia do amigo, o dia da avó, o dia do bombeiro, o dia dos pais, o dia das mães. Então, tem o dia do perdão. Hoje é o dia do perdão. E tem a festa do tabernáculo. Eu como pregador itinerante, eu prego nas igrejas pentecostais, as assembleias, outras igrejas me convidam para pregar a festa das primícias. Aí ornamentam o templo, a igreja, enfeitam a festa das primícias. Aí não é pecado. A festa do Pentecoste, eu sou convidado para pregar, e fogo para cá, Pentecoste para lá, aquela coisa toda. A festa da Páscoa, enfeita as crianças de coelhinho da Páscoa, que eu não vi ainda dentro da Bíblia que coelhinho da Páscoa tem alguma coisa a ver com a festa bíblica, a festa dos judeus. E aí, quando é a festa do Yom Kippur, Satanás tem tanta raiva, tanto ódio, porque sabe que o crente que se arrepende alcança a misericórdia. E não se trata de salvação eterna, mas é uma vida de qualidade na terra, vida terrena. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. É você fazer uma expiação, é você cair para dentro de si, é você fazer uma busca. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu sou de uma época na semana da Santa Ceia, na semana da ceia, a gente se preparava naquela semana e procurava o nosso pastor para confessar os pecados. Hoje não tem, está difícil de ver isso nas igrejas. Hoje ninguém confessa. E no dia da ceia, antes de tomar a ceia, de participar da ceia, a gente ia lá na frente e falava: eu peço perdão para o obreiro tal, eu peço perdão para a irmã fulano de tal, para o irmão fulano de tal. E aí a gente se arrependia, chorava, era coisa bonita, sabe? E o principal, pedir perdão a Deus. Hoje não tem mais isso. Por isso que tem muito crente com a vida arrebentada. Está salvo, está com o nome escrito no livro da vida, mas aqui na terra está arrebentado. E aí não se cumpre o que está escrito em João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenha vida, vida com abundância. Aonde está essa abundância? Porque essa vida com abundância não é para Nova Jerusalém. Lá não tem ladrão que veio para matar, roubar e destruir.
é aqui na terra, é aqui na terra. Por isso que você vê muitos crentes com os filhos presos lá em Bangu. Por isso que você vê muitos crentes com os filhos presos nas facções do Comando Vermelho, TCP, ADA, PCC lá em São Paulo, marido na mão da outra, da amante, casamento destruído, divórcio reinando na casa de muito crente salvo. Por quê? Porque aonde há o pecado, aonde existe o pecado, aonde não há arrependimento, aonde não há misericórdia. Aonde não há o arrependimento, não há misericórdia, não há graça, não há bênção. A graça só pode agir aonde há arrependimento. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo, mas não adianta só Deus amar. Tem muita gente que Deus ama, mas está caminhando com os próprios pés para o inferno, porque não adianta só Deus amar, eu preciso fazer a minha parte. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito, a parte dele ele fez, a parte de Deus ele fez. Agora, qual é a parte do homem que ele precisa fazer? Crer. E a palavra crer é aceitar Jesus, é se arrepender dos seus maus caminhos, é se converter dos seus maus caminhos, é pedir perdão, é agora querer ser uma nova criatura, e para isso é preciso aceitar Jesus. Quem está comigo aí? Glória a Deus, aleluia. É procurar aceitar Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o Yom Kippur, para os judeus, você vai ver no YouTube, os judeus, para os judeus fazem Yom Kippur de uma maneira, porque os judeus esperam a vinda de Jesus. Nós, evangélicos, protestantes, a gente faz o Yom Kippur de outro jeito, porque a gente aguarda a vinda de Jesus. Os judeus esperam a vinda, nós aguardamos a volta de Jesus, porque Jesus já veio e vai voltar. Os judeus estão esperando a vinda. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, em nome de Jesus, que nem existe a herança espiritual. Existe a herança espiritual. Se vocês verem aí no YouTube os meus vídeos, que pela graça Deus nos deu, os vídeos sobre a herança espiritual, é muito forte, vai te ajudar muito, porque você possui a herança do DNA dos seus pais, você possui a herança física dos seus pais, visual. Você puxou um pouco a sobrancelha do pai, da mãe, a feição, a voz do pai ou da mãe, o cabelo, a herança física, a herança genética, até a herança financeira, né? Você puxou, mas também você puxou o quê? A herança espiritual, ou do pai ou da mãe. E o que acontece sobre isso? Tudo que os seus avós, antepassados fizeram, cometeram e não se arrependeram, não houve um acerto no mundo espiritual, essa herança veio para os descendentes. Os que os antecedentes fizeram, elas ficam no mundo espiritual. Mesmo que a pessoa aceitou Jesus, mas precisa agora ter um arrependimento, uma renúncia, um desligamento dessas heranças. É o que nós vamos passando esses 10 dias explicando isso. 10 dias falando sobre isso, desfazendo essas heranças em nome de Jesus. Há um tribunal no universo. Deus é o justo juiz. Jesus é o advogado. O Espírito Santo é a testemunha e Satanás é o acusador. O mundo espiritual, minha gente, o mundo espiritual é determinado por leis legais. Tudo ocorre por princípios. Então, o mundo espiritual é fundado por leis. Há um tribunal no universo. E para você ter ideia,
existe a lei da responsabilidade pessoal, que é o pecado pessoal. Como diz lá em Ezequiel 18:2, se não me falha a memória, a uva que o pai comer não vai botar os dentes dos filhos, porque o pecado que você comete é você que vai perder a salvação eterna, não teus filhos. A uva que você comer não vai botar o dente dos seus filhos. Agora, vai deixar a herança espiritual. Isso aí deixa a herança. O pecado que Davi cometeu deixou uma herança para os seus filhos. Deus perdoou Davi, mas a herança ficou. Deus perdoou, mas a herança. Então, tem que renunciar às heranças. Tem que renunciar às heranças. Então, o que acontece? Deus, sendo justo juiz, quando há uma legalidade na acusação, quando Satanás tem em suas mãos comprovadamente motivos para cumprir aquilo que está estabelecido na lei que Deus fez, porque Deus é Deus de leis, Deus é Deus de princípios, Deus é Deus de leis. Então, Deus não tem outra alternativa senão aceitar a acusação. Se Satanás ele está com uma acusação contra a sua vida, concludente, provas concretas que você pecou, porque nós estamos rodeados de nuvem de testemunhas, o juiz está em audiência no Yom Kippur. São 10 dias, e o juiz, que é Deus, ele está em audiência. O Espírito Santo é a testemunha. E Jesus é o advogado, e Satanás e os demônios e anjos caídos são os acusadores da promotoria. Quem é advogado, quem conhece um pouco de direito, sabe o que eu estou dizendo. Assim, é como diz a palavra, é assim na terra como no céu. Muitas coisas aqui na terra são espelhos, enigmas do que está lá nos céus. Então, o juiz está em audiência, o livro está aberto. Quase 8 bilhões de pessoas estão sendo julgadas nessa hora, não para a vida eterna, não se trata de salvação eterna. Para os judeus é uma coisa, para nós é outra. Para nós é vida terrena. O Yom Kippur se trata de vida terrena, é julgamento para a nossa vida terrena. Tudo que o homem plantar vai colher, é para a vida terrena. Vocês estão entendendo? É isso que os crentes não conseguem entender, meu Deus, não conseguem entender. Irmão, tudo que existem pecados para Deus, não tem esse negócio. Os crentes falam que para Deus não existe pecado, pecadinho, pecadão, tudo não, mentira. Se Deus julga é porque existe pecadinho, pecado, pecadão. Se Deus julga e dá sentença é porque existe grau de pecado. Então existem pecados que eu posso perder a salvação e existem pecados que tira de mim a qualidade de vida aqui na terra. Vocês estão entendendo, sim ou não? Que tira a qualidade de vida aqui na terra. Então tem burrada que eu faço que vai me quebrar na área financeira. Vai ter burrada que você faz que vai te quebrar no casamento. Vai ter coisa que você vai fazer que você não vai perder a salvação, mas vai te arrebentar a sua vida terrena. E tudo que o homem plantar, ele vai colher. É que nem Abraão. Abraão mentiu, mas Abraão não era mentiroso. Abraão não era mentiroso. Quando é que nem o crente. Olha só, Noé chapou um pouco, bebeu, deslizou, mas Noé não era cachaceiro. Noé não era cachaceiro. Ele não era viciado, não era alcoólatra. Oh, meu Deus do céu. Crente escorrega. É a mesma coisa, se eu pegar um porco e limpar o porco, lavar, dar banho no porco, jogar perfume da Jequiti, Avon, Natura, Boticário, e soltar esse porco, ele vai voltar para a lama. É a natureza do pecador, do pecadeiro. Agora, se eu pegar uma ovelha e jogar na lama, ela vai sair, ela sai da lama. Assim é o crente, ele pode escorregar, mas ele vai sair da lama. Porque a natureza dele é o céu, é a santidade, ou glória, aleluia. Só que a consequência é que vai estar sujo, vai ter que limpar. Vocês estão entendendo? Então, quando Abraão mentiu para Faraó, lá no Egito, que Sarai era a irmã dele,
era irmã par de pai, mas ele tinha que falar, é minha esposa, hoje ela é minha esposa. E ele não falou, Deus o perdoou, Deus perdoou o pai da fé. Ele vacilou, mas Deus perdoou o pai da fé. Ô glória! Só que diz, ó, consequência, tem consequência nisso aí. Qual é a consequência? Israel, sua semente vai ficar 400 anos escravizado. Com mais umas bobeirinhas que Moisés cometeu, deu 430 anos por aí. Isso é outro papo que a gente vai conversar depois. Então o que aconteceu? A consequência veio. Davi, quando cometeu o adultério e o homicídio, Deus falou, meu filho, Davi entrou dentro do Santo do Santo para provar que Deus o perdoou, meu irmão. Ele era da tribo de Judá, ele não poderia entrar dentro do Santo do Santo, era coisa de sumo sacerdote, uma vez por ano, Yom Kippur. Mas Davi entrou no Santo do Santo e provou para o povo que ele não precisava apedrejá-lo, porque Deus o perdoou. Mas Deus falou o quê? A herança familiar vai entrar na tua casa, vai entrar na sua casa. Vocês estão entendendo, sim ou não? Então, não se trata de salvação eterna, é a nossa qualidade de vida. João 10:10, o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenha vida com abundância. Essa vida com abundância é aqui, é para a terra. E cadê a sua vida com abundância? Gente, eu sei que o crente passa prova, eu sei que a gente passa luta, eu sei que passa pelo vento. Mas que trem é esse que tu não sai do vento? Eu sei que no mundo tereis aflições, mas cadê a vida digna? Não é ostentação que eu estou dizendo. Eu não estou falando de ostentação, eu não estou falando, vou usar a nossa linguagem aqui de Macaé, carioca, tirando onda, não é isso. Mas, gente, será que é pecado você comprar teu pão de cada dia? Será que é pecado você conseguir dar educação para os teus filhos? Não deixar ele entrar no comando vermelho, nem na boca de fumo? Será que é pecado você conseguir educar tua filha a não se prostituir, a andar conforme os direitos bíblicos? Será que é pecado? Será que é pecado você conseguir casar teu filho, a tua filha, com um homem digno e teu filho com uma mulher digna? Ver seus netos nascerem? Isso é vida com abundância. É isso que eu estou falando. É isso que eu estou dizendo. É isso. Agora os crentes inventam cada desculpa. O diabo está... O que eu vejo de mulher de Deus, que revela até a cor da alma, usada mesmo, que eu ponho minha mão no fogo. Homem de Deus, usado por Deus, mas está com o casamento arrebentado, lascado. Os filhos presos em Bangu. Sendo pedinte, esmola, está com o nome escrito no livro da vida, mas está com a vida arrebentada. Bispo, mas Paulo, irmão, Paulo era opção. Se eu quiser fazer um voto de uma penitência, de abstinência de riqueza, eu posso fazer, meu irmão. Se eu quiser opinar que eu quero viver sem nada nessa terra, eu posso. Mas eu vejo irmãos meus de igreja por aí com a vida toda na pindaíba. Tem coisa que precisa ser resolvido. Tem coisa que precisa ser resolvido. E a gente fica, não, que é a vontade de Deus, que isso aqui é a vontade. Não, nem tudo é a vontade de Deus. Deus não quer isso para aquela pessoa. Mas tem acertos de conta que precisa ser resolvido. É simples, está na Bíblia. Está na Bíblia. Só que as pessoas têm preguiça de buscar. Gente, a gente aceita Jesus, começa a prestar atenção a partir de hoje. As pessoas aceitam Jesus nas nossas igrejas. Glória, aceitou Jesus uma alma, a segunda alma, a terceira. Sabe como é que é a oração? Senhor, escreve o nome dele no livro da vida, escreve o nome dela no livro da vida. Acabou, cara, acabou. Não tem negócio de tratamento do pecado. Pecado de herança familiar, pecado de lei de responsabilidade, pecado de lei de herança familiar, não tem nada sobre isso. E o adversário, ele encontra a brecha dentro das leis. Qual é a brecha que o adversário encontra? Pecado. Isso é legalidade. O juiz que é Deus não pode fingir que não existe. Ele não pode abrir mão de decidir
E como ele é justo, a justiça é a quiedade do seu trono, do seu proceder. Ele acaba aplicando aquilo que é a lei. Então, temos leis na Bíblia. Vou falar alguns exemplos aqui. Leis morais na Bíblia, cerimoniais, civis, espirituais. Lei de responsabilidade, que gera maldição. Vocês veem que os crentes odeiam tanto as leis, que na cabeça de muitos crentes, a lei foi abolida. As leis não foram abolidas. As leis foram atualizadas. Quando eu falo que as leis foram atualizadas, umas deixaram de existir e outras foram melhoradas, atualizadas. Para muitos crentes, parece que o Deus do Velho Testamento, da Antiga Aliança, quer dizer, o Deus da Antiga Aliança era outro, e da Nova Aliança é outro. Parece que o Deus do passado é um e o de hoje é outro. Irmão, o Deus da Antiga Aliança é o mesmo de hoje, é o mesmo, e não cai em contradição. Oh glória, aleluia. Efésios 4:27 diz: não deis lugar ao diabo. Efésios 4:27 diz: não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo, não deis lugar ao diabo. Todas as vezes que transgredimos uma lei espiritual, abre-se uma brecha no mundo espiritual. Então, quando você dizima, abre-se janela. Por que abre-se janela? Porque a janela não tem tranca para o lado de fora. A janela só tem tranca para o lado de dentro. Por isso que só Deus pode abrir a janela. Só Deus pode fazer o impossível para quem é dizimista. Quando você ora, você pode abrir a porta, porque porta tem a tranca por dentro e por fora. Agora, quando a pessoa peca, erra, ele abre portão, brecha. O diabo só precisa de brecha no mundo espiritual e o inimigo entra. No Yom Kippur, festas bíblicas, se abrem portais. É isso que quem trabalha com batalha espiritual, campo de batalha espiritual, tem que entender. Você que quer começar a trabalhar em batalha espiritual, aprenda isso. Aprenda isso. Então, batalha espiritual, abre-se brecha e portões. Porta é quando o crente ora. E festas bíblicas, nas festas bíblicas se abrem. As festas bíblicas são Páscoas, pães asmos, primícias, Pentecostes, trombetas, que é o Rosh Hashanah, que nós estamos agora 5.784, que foi quando Deus criou o homem Adão, tá? O calendário bíblico, o calendário verdadeiro, é o calendário, porque esse calendário que a gente usa é o calendário executivo, gregoriano, é o calendário papal, que é o calendário que Gregoriano inventou, Papa Gregório, que foi criado em 1582. O nosso calendário é lunar, a lua é a diaconisa de Deus. Então a Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecostes, trombeta, que é Rosh Hashanah, Yom Kippur e tabernáculo. As 7 festas que abrem portais. Não é coisa de judeu, é coisa de Bíblia. São Bíblias. Aleluia, Bíblias. Então, o que nós entendemos, o que nós aprendemos aqui, Provérbios 26, versículo 2, a maldição sem causa não se cumpre. Quando a maldição não tem causa, ela não se cumpre. Você não tem que ficar preocupado com a maldição sem causa. Agora, quando ela tem a causa, aí você tem que se preocupar. O que é que está causando esse mal na sua vida? Que trem é esse que você não dá certo com ninguém? Você namorar e não deu certo, é normal. Agora, namorou, daqui a pouco do namoro parte, se ajunta, larga. Começa a morar junto, olha aí, já começa e larga. Aí você começa a prestar atenção, uma irmã da tua mãe casou, separou, casou de novo, separou, se ajuntou, separou, ou aconteceu isso com a tua avó, com a irmã da sua avó, e com as suas tias, prima, isso, aí já começa, aí você, peraí, tem uma maldição, porque está causando isso, né? Você começa a olhar nos seus familiares, parente de seu tio, tia, primo, prima, avô,
avós, né? Opa, me enrolei aqui, já o jejum já está me deixando a garganta seca. Subiu na vida financeira, conquistou, daqui a pouco perdeu tudo, uma gangorra. Subiu de novo, perdeu tudo. Tudo que entra numa mão sai com a outra. Um ano está bem, outro ano perde tudo, ou de 7 anos, de 5 anos. É uma maldição com causa. Você não deve se preocupar com a maldição sem causa. Agora, maldição com causa, você tem que estar atento com isso. É atento com isso. Aí que acontece? Tem que ficar esperto com isso. Então, nós estamos fazendo esse trabalho para ajudar você. Na Igreja Apostólica Mundial da Fé. Mudou muita coisa, nós estamos trabalhando em cima disso, com batalha espiritual no Yom Kippur. Hoje, às 4 horas da tarde, nós estamos lá, batalhando em cima disso, em nome de Jesus. Então, veja só, não temos que, Provérbios 26:2 diz, a maldição sem causa não se cumpre. Não temos que ficar preocupado com a maldição, e sim com a causa. A sujeira de cachorro na varanda atrai o quê? Mosca. Então, pega essa, você tem cachorro, você que tem cachorro, você sabe o que eu vou dizer. O cachorro, ele fez cocô, tá lá. Aí ajuntou o quê? Ajunta moscas, Você vai pegar aquele veneno SPB, passou, vai matar as moscas? Vai matar as moscas. Mas se você deixar o cocô ali, o que vai acontecer? Vai ajuntar novamente outras moscas. As moscas simbolizam o quê? Os demônios, espíritos obsessores, espíritos vampirismo. O que são espíritos vampirismo? Espíritos vampirismo são espíritos que sugam as nossas energias vitais cerebrais. O que são energias vitais cerebrais? Nós somos tricotonistas, corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. O seu cérebro, com a união da alma, vira mente. E nós temos energias mentais, sensoriais, e eles sugam, eles se alimentam de energia. Você dorme, toma vitamina, e não sei o que lá, mas se levanta cansado, passa o dia todo cansado, a mente tranca. Você tenta pensar e não consegue, e fica irritado, uma irritabilidade o dia todinho. Toma aquele comprimido B12, toma não sei o que, toma isso e vai, e não sei o que, e assim, ó, tá, a mente assim cansada, você fica olhando assim, ó, pensa, e a mente funcionando rápido, aquela coisa. Isso é espírito vampirismo. Você vai nos cultos e não vai se manifestar, não vai ficar aí babando, não vai ficar com força descomunal, o pastor vai pôr a mão na tua cabeça, você não vai sair gritando, não vai, porque eles não se manifestam. São espíritos inteligentíssimos, não podemos subestimá-los. Só quem trabalha como eu trabalho em área de batalha espiritual que entende o que eu estou falando. Então o que acontece? São espíritos vampirismo, obsessor são aqueles que ficam no ouvido. Que aí eu vou falar em outro caso. Hoje é em Yom Kippur, eu tenho que falar de arrependimento. Isso aí é outra área que a gente vai entrar, vai explicar melhor para vocês. Então, o que acontece? Vamos voltar para o Yom Kippur antes que eu caia em outra área. Então, o que acontece? O cocô está lá. Eu joguei veneno, passei aquele SPP. As moscas morreram, mas vão voltar mais moscas. O que eu tenho que fazer? Remover o cocô do cachorro. Não adianta passar o veneno. Eu tenho que remover. Assim é a maldição. Assim é a herança familiar. Ela tem que ser removida da sua vida. Ela tem que ser removida da sua vida. Não adianta o mal continuar. Você só vai fazer um curativo. Tem que remover. Você tem que perceber de onde está vindo esse mal, de onde está vindo essa herança familiar. Bem provável que seja uma herança das tuas vidas, dos seus antepassados, que está causando esse mal, ou de um erro seu. Você deve ter prejudicado alguém, magoado alguém, ou seus avós, bisavós, tataravós. Então precisamos separar o pecado da maldição e da herança. Você precisa ver o que é as consequências. Heranças familiares
né? Ou lá em Gênesis, e assim vai. Nós temos que prestar muita atenção nisso. Vamos lá para a segunda etapa, para que hoje a gente possa entrar com vocês Vamos lá. A Bíblia, ela tem leis. Deus é um Deus de leis, de regras, e assim vamos. É que nem no nosso país, não só no nosso país, mas em vários países. Mas vamos falar dos nossos. Leis, nós temos as leis municipais, estaduais e federais, certo? Então tem a lei maior da nação. Existe a lei maior da nação. Estou olhando aqui agora o pessoal do YouTube, um abraço para vocês. A lei estaduais, municipais, federais. Temos uma lei maior da nação, chama-se a Constituição Federal. A Constituição Federal é a lei das leis, é a carta magna, essa daí é a máxima. E por que ela é especial? Porque não é constituída por um legislador, e sim por vários juntos. Essa é a lei. Os 10 mandamentos na Bíblia é a lei com maior força imperativa. Chama-se os 10 mandamentos. E Jesus apertou ainda mais a lei dos 10 mandamentos. Então vocês veem que Jesus não aboliu a lei, ele atualizou a lei. Assim como precisou atualizar as máquinas, o mapa mundial, as leis vigentes do país, assim como precisou atualizar os guias de trânsitos, as leis de trânsito, até a moda, as roupas, e assim vai. Então, Jesus atualizou. Você vê que hoje, Jesus falou o quê? Eu peguei até uma passagem da Bíblia aqui, ó, que antigamente, quando se deitava o coito, o adultério, só era adultério na lei antiga, se deitasse, houvesse o coito. Jesus falou, só de olhar e pensar, já adulterou. Mateus capítulo 5, versículo 28, Novo Testamento. Você vê que em 1 João capítulo 3, versículo 15, se você falar mal do seu irmão, mal, só de falar mal, você já cometeu homicídio. Você já cometeu algo gravíssimo, é um pecado de homicídio, porque mexeu no psicológico do seu irmão, na alma, feriu a alma, a dor na alma, a morte na alma, e assim vai. Então, o que acontece? O Êxodo 34, versículo 7, Números 14, 18, fala de geração, de geração. Então, você tem que estar ligado, prestando atenção na sua geração familiar. Por que você tem sobrenome? A Bíblia fala muito da árvore genealógica, dos seus antepassados. E nada na Bíblia está por acaso. Nada na Bíblia está por acaso. Então você vê, é engraçado que tem gente tão ignorante. Porque a Bíblia foi escrita por homens. Você queria que a Bíblia fosse escrita por quem? Por cavalo, por cachorro? Às vezes você fala isso da Bíblia, mas pega um livro de Zíbia Gasparetto, pega um livro do Paulo Coelho, o Brida Alquimista, Diário de um Mago Mactube, de Zíbia Gasparetto, Esmeralda, às vezes Atitude, pega o Motoqueiros do Além de Chico Xavier, pega lá A Meia-Noite de Sidney Sheldon, Sagarana, de Riacho Doce de José Lins do Rego, Tieta de Jorge Amado. Vocês não creem? Então pronto. Então preste bem atenção, a Bíblia foi escrita por pessoas inspiradas. Tem um pessoal que tem umas ideias de jirico. A Bíblia foi escrita por mão de homens. Você queria que fosse escrita por quem? Por cachorro, macaco, um cavalo, é só gente doida que eu encontro. Então, vamos lá. Você tem que fazer mapear sua geração. Porque, como eu falei, existem pessoas, você tem a herança. Leandro Flores, um abraço. Tá aí a Verônica,
São Paulo, minha prima, Deus abençoe também. Então você tem que ver o seguinte: nós adquirimos herança no DNA, nós temos herança na nosso físico, herança do pai, herança da mãe, herança dos avós. Nós adquirimos a herança, herança financeira e também herança espiritual dos nossos antepassados, heranças boas e heranças más. Heranças boas e heranças más. Quando eu peço perdão a Deus, o meu nome é escrito no livro da vida, meus pecados são perdoados, você recebe a vida eterna, seu nome é escrito no livro da vida. Mas existem as consequências, e o Yom Kippur me ajuda a buscar a Deus. Eu me arrependi pelas consequências e também pedi a Deus arrependimento pelos meus antepassados, por tudo aquilo que eles cometeram, que eles fizeram e não tiveram arrependimento na ignorância deles. E cancelar as heranças, é bíblico, está na Bíblia. Fica mais fácil de mapear, mas se não cortar a raiz, ela se multiplica. Os meus antepassados não tiveram temor, o Espírito Santo que nos ajuda a se arrepender. Então vamos lá, o fruto colhido mostra o que foi plantado. Provérbios 26:2, a maldição sem causa não se cumpre, agora se tiver causa, vai se cumprir. Então é por isso que você vai ver muita gente arrebentada por aí. Quando nada conclui, nada termina, você vê aborto. Vamos lá, pessoas que cometeram aborto, não é que aconteceu fisiologicamente e tal, não, cometeram pela lei da irresponsabilidade, a lei da irresponsabilidade, tanto o homem como aquela mulher. Não adianta, tem que se arrepender. Por quê? Tanto o órgão reprodutor do homem e o órgão reprodutor da mulher, o órgão reprodutor do homem, o espermatozoide que ele carrega ali ainda não tem espírito. Não tem espírito. Mas a partir do momento que há a relação sexual, tanto o órgão reprodutor da mulher e o órgão reprodutor do homem, quando se unem, são altares. São altar. E ali tem sangue. Tem sangue. E aonde tem sangue, tem altar. Aonde tem sangue, tem altar. E o que acontece ali? Na hora do coito, do ato sexual, há o sangue ali. A Bíblia, irmão, não mexa com sangue, pelo amor de Deus, porque a alma, a vida, a alma de todo ser está também no sangue, Quando você vai para o médico, o que ele pede? Exame de sangue. Um dia, eu logo vou dar o estudo aqui, eu dei no Yom Kippur sobre o sangue, falei sobre um estudo sobre o sangue, tá? É sobre o sangue, é muito sério isso. É muito sério isso. Então, quando há a relação sexual, quando o esperma atinge o óvulo, ali Deus envia o espírito do ser humano. Ali Deus envia o espírito do ser humano. Aí quando vem, Deus envia o espírito do ser humano, olha que coisa tremenda, né? A ciência diz que não pode dois corpos ocuparem o mesmo espaço. Mas a mulher, quando está grávida, dentro do próprio corpo está dois espíritos, duas almas e dois corpos. Vocês estão entendendo? Aí vem o aborto, sendo que já tem um espírito ali.
Quando comete o aborto, o útero daquela mulher vira um cemitério. Um cemitério. E ali já cria uma herança no mundo espiritual. Tanto para o lado do bem como para o lado do mal. Já vira uma herança. Então a próxima geração daquela mulher e daquele rapaz, do homem, a herança, tanto da parte dele, vai causar ou nele ou na próxima geração dele adultério, tá? Adultério promiscuidade nos filhos, nos netos, nas netas, tanto do menino que fez, que permitiu o aborto, como da menina. Câncer de útero, colo de útero, vai causar, ou nele, ou nela, ou ambos, ou nos filhos. Tudo que começa, abre uma loja, fecha. Vai estudar uma faculdade, tranca a matrícula. Casou, separou. Tudo aborta. Nada termina, nada conclui. Tudo que começa, não termina. Tudo que começa, não conclui. Porque tem aborto. Tem aborto. A maldição sem causa não se cumpre. Agora, aquilo que está se cumprindo é porque tem maldição. Aquilo que está acontecendo é porque tem uma maldição. E os evangélicos ficam nessa palhaçada. Então, olha para a tua vida, como é que está. Toda lascada, toda arrebentada. Porque eu aceitou Jesus é automático, meu filho. Aceitou Jesus é para salvação. Pega um carrinho de compra, entra no supermercado. Só porque você pegou um carrinho de compra, as compras já vêm tudo para o seu carrinho? Não, você tem que se mexer. Deus não gosta de preguiçoso não, meu irmão. Vai trabalhar com as formigas. Você aceita Jesus, seu nome automaticamente é escrito no livro da vida. Agora, limpeza, acerto de conta, você tem que se arrepender, você tem que buscar, tem que ler Bíblia, porque senão não precisava da Bíblia, irmão. É só aceitar Jesus, já está de boa. Acabou então, não precisa mais de nada, nem para o culto. Acabou, não precisa nem de pastor para ensinar nada, não precisa de a gente estudar, procurar, ir atrás, queimar as pestanas dos olhos para te dar esse segredo, te contar isso aqui, não precisa mais de nada. Se aceitar Jesus já está tudo, não, aceitar Jesus está tudo resolvido sim, mas você tem que fazer a tua parte, você tem que se arrepender, irmão. É difícil se arrepender, é difícil, o problema é que as pessoas hoje em dia só recebem informação no intelecto, o intelecto é a alma, só no horizontal, no intelecto, nós temos que ser no vertical, existem coisas que o Espírito Santo revela o teu espírito, só quem é espiritual entende as coisas de Deus. Você abre aqui a palavra aqui, se você for no intelecto, é tudo literal, mas quando você está no Espírito, é revelado, o que é literal é revelado. A Bíblia tem sua linguagem alegórica, tipológica, numérica, literal, né? Mas tem a sua parte espiritual, senão você não consegue entender. Então, a pessoa que tudo que aborta, tudo que dá errado, isso aí teve aborto, ou por parte de pai, mãe, jovem, tudo, tem que descobrir essa parte. Outro caso, tem meus vídeos aí no YouTube, vídeos bons, que falam bem explicadinho sobre isso. Outra parte, nos seus antepassados, talvez você nem conheceu teu pai, nem conheceu tua mãe, mas dá para você perceber o que acontece na tua vida. Você é roubado, pessoas te traem, pessoas te enganam, pessoas ficam te trapaceando, pessoas te tratam como escravo, serviço escravo, tu trabalha muito, mas te pagam pouco. Sabe o que é isso? Talvez uma herança familiar lá atrás, que você teve pessoas parentes seu que roubaram terra, pessoas que, como é que se diz? Lá
que tombaram muita gente, deixa eu pegar aqui, quer ver? Pessoas que, parentes, gente do seu passado que praticaram furtos, praticaram roubos, pessoas que cometeram fraudes, causando prejuízo a terceiros, lesando pessoas. Então o que acontece? Se tem alguém nos seus antepassados, gente do teu sangue que cometeram isso, gente que foram sacerdotes que eu digo assim, tipo avós, pais dos seus avós, bisavós, né, tataravós, essas coisas, quarta geração, terceira geração. Então acontece, talvez caiu uma parte da herança espiritual para cima de você. Isso é real. Se está acontecendo que você é sempre passado para trás, roubado, te roubaram terreno, te roubaram casa, te roubaram isso, pegaram isso, acontece isso. Então hoje é Yom Kippur, é dia de arrependimento, é dia de você orar, Senhor, o que me acontece hoje, eu peço a Ti. Tem um vídeo meu no YouTube chamado Pais e Filhos, vai te ajudar muito. Tem outro vídeo também no YouTube que vai te ajudar muito sobre herança espiritual, vai abrir sua mente muito. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, é algo assim muito forte. Herança no ocultismo, que nem no ocultismo. No ocultismo a pessoa fica 21 dias para fazer cabeça para santo, 21 dias. Geralmente pessoas que fazem cabeça para santo. Olha só, a sua alma, o seu tribunal chamado mente, o seu intelecto está aqui. A maior guerra da humanidade não foi a guerra de Heroíto, não foi a guerra de Mussolini, nem de Stalin, nem de Gengis Khan, nem de Alexandre o Grande, nem de Cabo Napoleão Bonaparte. A maior guerra de todos os tempos não foi nem a primeira, nem a segunda guerra mundial. A primeira guerra de todos os tempos se consiste aqui, no campo de batalha da mente. 24 horas, todos nós somos metralhados, 24 horas aqui, aqui, 24 horas. Por quê? Porque o seu cérebro, a união da alma com o cérebro vira a mente. Aqui está a coroa, isso aqui é portal, é porta, quer dizer, é porta. Portal é Yom Kippur, é hoje que está aberto o mundo. Deus abriu o portal hoje. Então aqui é porta, entrada e saída, os olhos, entrada e saída, entrada e saída, entrada e saída, a boca, garganta aqui, ó, entrada e saída. Vocês estão entendendo? Então é na cabeça. Por isso que eles perguntam, qual é o teu santo de cabeça? Está tudo na cabeça. Então, quem foi preso no ocultismo e sai do ocultismo, alguma coisa, fica doente muitas vezes do pescoço para cima, Tu entendeu isso? Então, atinge muito dores fortes na cabeça, do estômago, doenças psicomáticas, ataca, eu acho que eu vou falar errado, TDAH, sabe? Preste atenção, tem doenças, enfermidade genética que se cura com medicamento. Aquilo que o remédio e o médico não consegue curar, o médico não consegue diagnosticar e não sai no exame. Você vai no médico, faz uma bateria de exame, não consta nada, aí é a área espiritual. Quando você primeiro tem que ir no médico. Não adianta vir na igreja, vir comer, não, peraí, vai no médico. Chegou lá, o médico foi tratar, o remédio não curou, os exames não deu resultado nenhum, o remédio foi um band-aid, um curativo, não ajudou, aí é espiritual, é simples, 1 mais 1 é 2, é simples. Então, o que acontece? Te ataca, assim, te dá um abalo de nervo, estoura, do nada você magoa as pessoas que te amam, que estão ao teu redor, que querem o teu bem. Então, linha das águas,
que eu não vou ficar citando nomes aqui de Caboclo, Janaína, Yara, linha das águas. A pessoa fica chorando sem mais, sem menos, porque linha das águas, linha da cachoeira, lágrima, dá uma depressão, pânico, fobia, ansiedade, que não é falta de hormônio da serotonina nem dopamina, porque o que nosso corpo é uma bolsa de hormônios. Quando falta serotonina, dopamina e outros hormônios, se trata com medicamento científico, a medicina moderna. Mas quando a medicina moderna não alcança mais você, não tem como tratar, já ficou escasso, já fez de tudo e não deu certo, é espiritual. Tem alguma entidade que está sugando, porque tem uma herança do ocultismo, artrose, que ortopedista nenhum consegue dar jeito. Então são linhas talvez de vovó Cambino, preto velho, alguma coisa ali que está te arrebentando, alguma coisa de herança ali, algum obsessor. Então tem que ser tratado isso aí, tem que ser tratado. Você tem que começar a se reconhecer, começar a se entender. Você às vezes cuida muito da vida dos outros, fala muito mal da vida dos outros, fofoca muito sobre a vida dos outros e não está cuidando da sua. Reconhecer a sua espiritualidade, olhar para a sua espiritualidade. A sua cegueira espiritual está te afundando, a sua cegueira espiritual está acabando com você. Então hoje, em nome de Jesus, abre os seus olhos, em nome de Jesus, comece a buscar Deus, comece a entrar no mundo espiritual, comece a pedir para Deus, Senhor, me ajuda, Pai, eu te peço, eu te suplico, em nome de Jesus. Então, casos de promiscuidade sexual, são pessoas que serviram essas entidades que não têm amor por ninguém, porque não tem como consultar uma entidade dessa para pedir o bem e outra pessoa consulta a mesma entidade para pedir o mal, para destruir um casamento. E achar que isso é normal, sendo que o próprio Cristo disse o quê? Não pagai o mal com o mal. Qual é o ensinamento de Jesus? Como é que eu vou lidar com um espírito que precisa de doutrinamento? Não, tem alguma coisa errada. O adversário é enganador, ele é enganador. Então você tem que começar a observar certas coisas que estão acontecendo na sua vida que não é normal, que não tem um fundamento, casamento fracassado, a vida amarrada. Se você puder, leia na sua casa Salmo 115, aqueles que adoram ídolos, que fazem ídolos têm olhos, mas não vê, têm boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouve. Torna-se igual a eles quem fabrica e quem adora. Os adoradores de ídolos. E o que o 10 mandamentos diz? Para não fazer imagem. O que os 10 mandamentos dizem? Para não dobrar o joelho perante imagem nenhuma. Está nos 10 mandamentos da Bíblia Católica. Está lá na Bíblia Católica. Os 10 mandamentos. É o que Deus manda, é o que Deus fala. Só você abrir em Êxodo, capítulo 20 da Bíblia Católica, está escrito. E quando você quebra um mandamento da Bíblia, a maldição, a herança vem. E o que acontece na casa de muita gente que segue essa idolatria? Prostituição, casamento com adultério, porque adoram ídolos. Eu venho de uma família que, meu Deus do céu, trocam de esposa como se trocasse de roupa. Toda a herança familiar. Não teve, a maioria não tiveram sorte no casamento. A idolatria, que é adorar ídolos, é adultério contra Deus. É totalmente.
Então, começa a buscar, nós temos que adorar somente a Deus. Não é Ele que é o Criador, que é o Senhor, que custa só adorar Ele. Que trem é esse que tem que pedir para fulano falar com ciclano, para ciclano falar com Deus? Só existe um mediador, só Jesus e Deus. E o Espírito Santo, acabou. Não tem que ficar, eu acender vela para fulano. Se for para me acender vela para um santo, esse santo está pior do que eu tenho que ficar apagando toda a conta da Light, a conta da Ampra, da Enel. Poxa, vou estar acendendo vela para um trem desse. Então, está mais no cego que não consegue andar no escuro. Eu busco a Jesus, vou acender vela para Jesus. Não, Jesus não precisa acender vela para Ele. Ele é a minha luz. É Ele que me ilumina. Saia dessa religiosidade. Religião não presta. Já foi boa, mas hoje você tem que ter relacionamento com Jesus. Tem que ter relacionamento com Jesus. Eu não prego religião, não gosto de religião. Busca relacionamento com Jesus. Busca o relacionamento. Então, todas essas heranças, até de religiões, todas essas coisas te condenam, vai te arrebentar. Aleluia. A Bíblia diz, não deis lugar. A promiscuidade sexual é fruto de adorar ídolos, constante, troca de parceiros. É cegueira espiritual. Você nunca fez casamentos fracassados. Pessoas que têm uma vida solitária. Quem é o esposo de Santa Bárbara? Quem é o marido da Aparecida? Quem é a esposa de São Expedito? Você vê como é que fica. Então, esquece isso, sai dessa idolatria. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Buscai só o Senhor, em nome de Jesus. Abre o teu coração. Para mim foi difícil, porque eu vim disso, eu fui criado nisso, muito difícil. Você que, eu tive meu povo, eu tive meus tios, meus primos, meus avós, fui cangaceiro, irmão, se arrependa por causa disso. Peça perdão a Deus que veio de uma família que tiraram vidas, que foram disso. Olha como é que está a sua geração. Quebra essa maldição para que não venha sobre seu filho, sobre a sua filha. Quebra cancela essa herança. Diga, eu não quero uma herança amaldiçoada dessa. Eu não quero uma herança ruim dessa. Eu não quero uma herança má, uma herança terrível dessa. Então, tira 5 minutos. 5 minutos. Vai por mim. Pega uma imagem e fica olhando para a cara dela durante 5 minutos. 5 minutos é o suficiente. É o suficiente. Depois tu me conta. Daqui a pouco nós estaremos numa nova live, a partir das 4 horas da tarde. Nós estaremos juntos lá na igreja, no templo, buscando a presença de Deus, orando, clamando em um nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Vamos fazer uma oração. Em nome de Jesus, eu vou pedir a Deus, nós vamos orar junto, aqui. Você que está me ouvindo agora, nós vamos fazer uma oração bem forte, para fazer a renúncia de herança espiritual, herança familiar. Você que, bispo, eu acredito que deve ter alguma coisa, alguma herança familiar, né? Eu acredito que lá no meu passado houve derramamento de sangue, houve isso, porque reflete muito na minha vida, porque você é uma pessoa boa, você é uma pessoa que não atrasa a vida de ninguém, mas o que está acontecendo na tua vida hoje não é normal. Você é uma pessoa cuidadosa, você é uma pessoa que tenta levar tudo direitinho, mas a tua vida só está dando errado. Então tem alguma coisa, e você tem que descobrir em nome de Jesus. E hoje é o dia do arrependimento, hoje, deixa eu explicar para você. Eu comecei falando sobre isso e vou terminar explicando e vou fazer a oração. Fica aí, não vai embora não. Olha só, hoje o livro vai ser fechado. Do dia 15 de setembro, o dia 15 desse mês, abriu-se o livro, e os livros que são os livros
que tudo que a gente fez durante um ano, dia 15 de setembro, é o Rosh Hashanah, que é o verdadeiro ano novo. Esse calendário que nós usamos é o calendário que foi inventado pelo Papa Gregório. É o calendário gregoriano, que foi inventado em 1582. Só tem isso. O Brasil foi descoberto, né, invadido em 1500. Esse calendário foi inventado em 1582. Ele tem uns erros, que hoje era para ser 2027, não 2023. Ele foi substituiu o calendário juliano. O calendário verdadeiro, nós estamos em 5.784. 5.784. Esse é o calendário verdadeiro. No calendário verdadeiro, o ano novo tinha que ser agora, dia 15. É o calendário lunar. Esse é o calendário verdadeiro, tá? Mas Roma é Roma. Você sabe como é que é. Só que não tem mais como modificar, porque senão ia ter que mudar a sua data de nascimento, sua data de aniversário, descobrimento de muitos lugares, ia dar um caos no mundo. Não tem mais como fazer mais nada. E só que a gente segue os dois calendários. Só que o calendário que a gente segue espiritualmente, que abre o crepúsculo, que abre os portais, é o calendário bíblico, que você que é católico também está na Bíblia católica. Então preste bem atenção. Quando é dia 15, foi dia 15 agora, embora que no outro ano não vai ser é lunar, abre-se o portal. Aproximadamente quase 8 bilhões de pessoas, das 7 mil e uns quebrados, de bilhões de pessoas, estão sendo julgados essa hora. Estão sendo julgados. O acusador, o mal, está nos acusando de todos os nossos erros, de todos os nossos pecados. Então, o reino animal, o reino vegetal, o reino marinho, o reino astral dos astros, tudo está sendo julgado. Então, está sendo julgado quem vai morrer, quem vai nascer, quem vai ficar rico, quem vai ficar pobre, quem vai ganhar, quem vai perder, quem vai casar, quem vai tudo separar, mas não por predestinação, mas sim por tudo que a gente plantou, as consequências daquilo que a gente fez ou deixou de fazer, por omissão, por má ações ou por boas ações. Tudo que você fez de bom, aplausivo, vai ser um arauto de bênção, um arauto de glória, e você vai receber bênçãos sobre isso. Agora, o que você fez de mal, ainda há chance, até às 6 horas da tarde, de mudar esse decreto. Esse decreto, a gente jejua, a gente busca, a gente se veste mal, a gente busca de verdade, e a gente tenta se arrepender. Então, a gente vai pedindo perdão a Deus, misericórdia a Deus, a gente vai clamando a Deus para que Deus tenha misericórdia e que o nosso advogado Jesus nos ajude a mudar esse decreto. Mas não é salvação eterna, é para essa terra, é para um ano de bênçãos, um ano de proteção, mais um ano até o outro Yom Kippur do ano que vem. Vocês estão entendendo? Então, hoje às 6 horas da tarde estaremos entregando esse jejum. Os judeus, eles fazem Yom Kippur, o Yom Kippur que eles fazem é de um jeito bem parecido, né? Porque eles esperam a vinda de Jesus, nós aguardamos a volta de Jesus. É algo assim maravilhoso. Então os portais estão abertos, os livros estão ali e vai estar sendo dado o decreto. Quem vai nascer, quem vai morrer, quem vai ganhar, quem vai perder, quem vai casar, tudo isso é julgado através das nossas obras terrenas. Se as nossas obras terrenas, os resultados vão ser terrenos durante um ano. Que Deus abençoe vocês. Se vocês puderem, vai no YouTube, procure lá Yom Kippur Silvio Santos. Até o Silvio Santos, ele faz Yom Kippur. Quando o Silvio Santos tinha um banco pan-americano, ele sofreu um golpe, né? Um golpe terrível ali pelo Banco Pan-Americano, pelo um pessoal ali dos seus familiares ali, e o que ele fez? Ele fez um sacrifício, ele doou um sacrifício para o Teleton e para a igreja da esposa dele.
E o que aconteceu? Deus iluminou o Silvio Santos, mudou o decreto do Silvio Santos e deu uma ideia para o Silvio Santos, porque dinheiro de verdade, dinheiro é algo espiritual e é ideia também. E Deus deu jequiti, e aí o Silvio Santos não perdeu o SBT. E todas as filhas do Silvio Santos começaram a passar dali trabalhar com o pai. Vai lá no YouTube e vocês vão achar, escreve lá Silvio Santos e Yom Kippur. Vocês vão ver que testemunho fantástico deste homem íntegro, que é um judeu chamado Silvio Santos. Que Deus abençoe todos vocês, que Deus guarde todos vocês, minha prima Verônica, que Deus abençoe você, sua família, em nome de Jesus Cristo. Que Deus guarde todos vocês, é um segredo, não só judaico, mas é um segredo bíblico. Vocês podem ver que vocês não vão encontrar um judeu na fila de NPS, vocês não vão encontrar um judeu pedindo esmola. Todos os judeus são abençoados, é a promessa que Deus fez a Abraão. Eles seguem esses segredos da Bíblia, esses mandamentos da Bíblia, e a gente também seguimos esse mandamento, aleluia. Que a sua espiritualidade esteja repleta de bênçãos, em um nome de Jesus. Lembre-se que Deus nos criou perfeitos, mas não prontos. Tudo que vem pronto se acaba. Você compra uma geladeira pronta, por isso que ela se acaba. Você compra seu carro, seu veículo pronto, ele vem da loja pronto, mas ele se acaba. Deus nos criou perfeito, mas não pronto. Por quê, bispo? Veja só, Deus te criou a tua alma perfeita, mas não pronto. Você é um espírito em evolução. Nós estamos aprendendo a cada dia, nós estamos evoluindo a cada dia, nós estamos melhorando a cada dia. Suas ideias hoje estão bem melhores de quando você tinha 5 aninhos de idade. As suas ideias, seus pensamentos hoje estão bem melhores de quando você tinha 15 anos de idade, 20 anos de idade. Você fica dizendo, se eu tivesse a idade de 20 anos, de 15 anos e com a cabeça que eu tenho hoje. Meu filho, com a cabeça que você tem hoje, dá para você fazer muitas coisas boas, dá para você fazer coisas tremendas em um nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. Nós vamos fazer essa oração agora em um nome de Jesus. Comece a analisar esses conselhos que eu estou passando para você. A sua verdade não é absoluta, a minha verdade não é absoluta, mas podemos encaixar as nossas verdades para o nosso bem e usá-las de comum acordo. Eu aprender com você, você aprender comigo, e a gente começar a ser um ser humano melhor. Se a gente não consegue mudar esse mundo, mas a gente pode mudar um ao outro, em um nome de Jesus, com o coração sagrado do nosso Senhor Jesus Cristo, com essa paz na alma, no espírito, que só o Senhor pode dar. Eu me emociono muito, é muito forte o que Deus está fazendo. Que Deus abençoe seu casamento, que você busque essa paz interior, que você venha buscar essa paz interior. Vamos fazer essa oração, faça com fé, se você puder repetir aonde você estiver, porque a sua voz, ela tem vibração, ela tem uma vibração. Por isso que os crentes e outros têm os mantras, né? Os mantras que eu digo, línguas estranhas, que você não entende. O que eles estão falando? Não, a questão não é a sílaba, nem a vírgula, nem a letra, mas é o som. E você puder pronunciar, diz assim: eu reconheço que os meus antepassados deixaram legados de bênção para a minha vida, mas também reconheço, pela ignorância deles, de não reconhecer o Senhor como Deus, nem o teu Filho Jesus como Senhor, e não obedeceram a tua palavra, e por ignorância eles fizeram o que era um mal ao Senhor, e deixaram um legado de maldição para a minha vida e para os meus descendentes. Mas nessa hora, tendo a minha vida alinhada ao Senhor, como filho do Senhor, abrimos a boca para renunciar às heranças malignas que deles recebemos. Faço isso diante do teu trono de graça, confiando, porque a partir do sacrifício da cruz, onde Jesus se tornou maldito no meu lugar, eu posso chegar, trocando minhas maldições por bênção,
Assim como um dia levei os meus pecados e troquei por perdão, levei minhas doenças e troquei por cura. Abro a minha boca para confessar o pecado dos meus antepassados, renunciar às heranças e romper com eles, e tomando para mim a herança da cruz. O Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, eu reconheço os pecados de roubo, os pecados de furto, praticado pelos meus antepassados, negócios ilícitos, apropriação indébita, fraudes, causados prejuízo a terceiros, lesando pessoas. Reconheço desses pecados, deixaram um legado de pecados na área financeira, e onde não prospero, aonde o prejuízo acontece, mas confessando o pecado deles, renuncio à herança. Eu ordeno que os espíritos roubadores que vieram para a minha vida por causa dessa herança saiam agora pelo poder do nome de Jesus. Eu os proíbo de agirem na vida dos meus antepassados, em nome de Jesus. Da mesma forma eu reconheço os pecados de vício dos meus antepassados. A tua palavra diz que devemos apresentar nosso corpo, nossa alma, nosso espírito em integridade diante do Senhor. Os vícios praticados pelos meus antepassados danificaram a minha saúde, prejudicaram a sua mente, causaram perdas, enfermidades, e reconheço esse pecado de vício deles sobre a minha vida. Reconheço a herança recorrente do pecado, mas renuncio a ela, e na autoridade que há no nome de Jesus, eu ordeno que o espírito de vício saia agora em nome de Jesus, e eu os proíbo que saiam na vida dos meus descendentes, que não atinja meus filhos, minhas filhas, meus descendentes, em nome de Jesus. Da mesma forma, eu reconheço os pecados de promiscuidade praticados pelos meus antepassados. A tua palavra ensina que devemos praticar a santidade. Eles desonraram a sua família, desonraram os seus corpos, geraram filhos bastardos e com isso construíram uma herança de promiscuidade para a minha vida e para a vida dos meus antecedentes. Mas confesso os pecados deles e eu renuncio à herança, e na autoridade que há no nome de Jesus, eu ordeno que o espírito imundo que vieram para a minha vida por causa da herança saiam agora pelo poder que há no nome de Jesus. Eu os proíbo de agirem na geração futura em nome de Jesus. Da mesma forma, eu reconheço o pecado de ocultismo e idolatria praticado pelos meus antepassados. A tua palavra proíbe consultar a demônios, rituais a demônios, e eles fizeram isso, e eu reconheço que por causa dessa prática foi construída uma herança maligna de enfermidade para a minha vida e para os meus antecedentes. Eu renuncio à herança e ordeno em nome de Jesus que os espíritos de loucura, de enfermidade na cabeça e no pescoço saiam agora em nome de Jesus, e eu os proíbo de agirem na minha descendência em nome de Jesus. Da mesma forma, eu reconheço o pecado da idolatria praticada pelos meus antepassados. A tua palavra diz: não fará para ti imagem de escultura, não adorarás imagem de escultura. E eles fizeram isso, e não apenas isso, mas consagraram os filhos, deram nome aos filhos, consagraram o seu casamento e construíram assim uma herança maligna para a minha vida. Reconheço o pecado deles e renuncio à herança, e na autoridade que há no nome de Jesus, eu ordeno que os espíritos imundos que vieram por causa disso, dessa idolatria, saiam da minha vida em nome de Jesus, e os proíbo de agirem na vida dos meus antecedentes em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai,
suplicamos a Ti, pelo poder do nome que é sobre todo nome, que os anjos do Senhor, anjos de guerra, anjos de proteção, venham agora sobre todos que estão nessa live, protegendo, guardando, em o nome de Jesus Cristo, que é a unção do Espírito Santo, nesse dia, Senhor, de Yom Kippur, o dia do arrependimento. Vem agora o Espírito Santo, que convence o homem e a mulher do pecado, que possamos, meu Deus, nos arrepender, pedindo perdão, Senhor, pelos nossos antepassados, pedindo perdão pelo nosso pecado, pela lei da responsabilidade, com aquilo que fizemos, Senhor, com a nossa vida, com aquilo que fizemos com o nosso livre-arbítrio. Nós te pedimos agora, se não soubermos usar o nosso livre-arbítrio, Senhor, meu Deus, meu Pai querido, nós suplicamos a Ti, ó dono de toda a magnitude, Pai querido, Paizinho amado, Senhor, tem misericórdia, meu Deus, nos ajuda a prosseguir, nos ajuda a continuar, nos ajuda, Senhor da glória, e nós te pedimos, muda, Senhor, o nosso decreto, muda, meu Deus querido, o nosso decreto, é o que nós te imploramos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe todos vocês, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja. Até às 4 horas da tarde, estaremos com outra live no Facebook e no YouTube. Um beijo a todos, um abraço a todos, fiquem todos debaixo do olhar paternal do nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço.